Deus do crime. Capítulo 11. 12 a 13. Estudante modelo seu Taiyuki? Sim. Eu vou ser um estudante modelo. Taiyuki levantou a cabeça com a expressão de alguém que tinha recebido algum tipo de iluminação. A maneira mais simples de mudar o futuro é mudar o presente. Então, qual era a melhor coisa a se fazer no momento? A resposta é simples. Se tornar um estudante modelo. Sim. Aumentarei minhas notas e irei para a universidade. Isso tornará tudo diferente. Já que não precisarei procurar por um emprego logo depois de terminar o ensino médio. Não é? Ele nunca se tornaria guarda do grupo Sundjin. Taiyuki estava transbordando de vontade de estudar. De repente, faíscas explodiram ao redor dele. Pak! Pare de falar. Você acha que está em sua casa? Além de dormir na aula. Fica falando coisas sem sentido. Você tem algo contra mim? O professor Jungnan Ho estava batendo em Taiyuki com a lista de chamada. O professor parecia estar pronto para começar a espancá-lo a qualquer momento. Taiyuki esfregou o ponto onde a folha de chamada bateu em sua cabeça. Isso dói. Por sorte. O roubo não funcionava quando ele era atingido por algo. Apenas através do contato direto. Uva. Quando a aula começou. Parecia que algum tempo tinha passado enquanto ele pensava em seus planos para o futuro. Por que não dá um tempo da escola? Você já faltou 5 vezes esse mês. Eu notei isso. Taiyuki estava ocupado capturando um assassino e comprando presentes para sua irmã. Mas ele não poderia dizer isso ao professor. Afinal, era verdade que ele tinha negligenciado seus estudos. 1. Não posso fazer isso. Irei tomar algumas providências assim que essa situação passar. Taiyuki gemeu e disse. Oh. Desculpe, acho que estou resfriado. Posso ir à enfermaria? O que você disse? Resfriado? Você parece completamente bem. Agora. Além de tudo. Está fingindo? Ele estava correto. Jungnan Ho era famoso por não permitir que seus alunos matassem aulas. No entanto, Taiyuki tinha um truque. Se eu usar a variação de voz, Taiyuki se lembrou de um ator que ele nunca viu pessoalmente. Ele manipulou o espelho de revelação do demônio. Variação de voz foi usada. Pode usar a voz de Kim Bun-soo. O ator nacional Kim Bun-soo. Ele era um ator super famoso que se tornou conhecido depois de interpretar um senhor com uma doença terminal em um drama. Seu desempenho como um moribundo estava quase em um nível divino. Naquele momento, Taiyuki imitou. Kobe. Pro professor Nin. Realmente. Eu sinto que posso morrer. A voz parecia pertencer a alguém que poderia começar a tossir sangue a qualquer momento. A variação de voz não provocava uma simples mudança de voz. Ela copiava o sotaque e a maneira de falar das outras pessoas. Todas as coisas que se relacionavam à voz também eram possíveis. Esta era uma habilidade enganadora com infinitas possibilidades de uso. A variação de voz estava em um nível completamente diferente se comparado ao roubo. É? Você está realmente doente? Onde foi que você pegou um resfriado? Que idiota! A classe inteira riu por causa das palavras ditas pelo professor Jungnan Ho. Havia apenas uma pessoa que não estava rindo. Professor Nin. Ignore este idiota que desistiu de um futuro e continue com a aula. Ah. Sim. Sung Khan. Vamos seguir com a aula.
A atitude de Jung Nan-ho mudou completamente. Park Sung-kan era bem educado e, além disso, seu pai era um político. Ele era um estudante modelo. Algo completamente diferente de Taeyuki. Um marginal. Que sempre faltava às aulas. Além disso, sua aparência se assemelhava à de uma celebridade. Isso só o tornava cada vez mais popular entre as mulheres. Os sons de Kiaya podiam ser ouvidos por qualquer lugar por onde ele passasse. Jung Nan-ho rapidamente chamou a presidente de classe. Presidente de classe. Pegue seu Taeyuki e leve-o para a enfermaria. Entendido. Uma voz frágil respondeu. Eu Yang. A presidente de classe. Levantou-se e aproximou-se de Taeyuki. Ela hesitou antes de estender a mão para Taeyuki, já que ele era um marginal. Taeyuki. À enfermaria. Vamos. Ela começou a gaguejar por causa do nervosismo. Sinto muito. Mas estou apenas fingindo estar doente. Taeyuki saiu da sala acompanhado por An Euyang. No entanto, o olhar de Park Sung-kan estava deixando desconfortável. Ele estava cheio de intenção de matar. Eu roubei o dinheiro dele ou algo assim? Taeyuki nunca tinha se aproximado de Park Sung-kan. Park Sung-kan era o filho de um político e também era um estudante modelo. Sendo assim, ele sempre estava cheio de amigos reunidos ao seu redor. Ele era uma figura influente e conhecida. Por outro lado, seu Taeyuki frequentemente faltava às aulas por causa de seus serviços de meio período. No final das contas, ele passou a ser tratado como um marginal. Mesmo frequentando a mesma classe, Taeyuki nunca tinha falado com ele antes. Certo? Será que eu vi certo? Ele está olhando para mim? Taeyuki caminhou lentamente até a parte de trás da sala enquanto era acompanhado por An Euyang. Park Sung-kan continuava observando-o com os olhos de um predador. Taeyuki não tinha se enganado. Eu já vi um olhar assim antes. Park Sung-kan parecia com um guarda da prisão. Um daqueles que ficavam observando os detentos. A distância entre eles dois estava diminuindo. No final, Taeyuki passou perto de Park Sung-kan. Naquele momento, Taeyuki riu e falou para Sung-kan. Park Sung-kan. Sung-kan encarou Taeyuki sem dizer nada. Mas um desprezo cheio de desdém estava visível em seus olhos. Era como se ele estivesse mal por ter de respirar o mesmo ar que Taeyuki. Então Taeyuki disse. Seu zíper está aberto. A expressão de Park Sung-kan se distorceu. Ele percebeu que o zíper de suas calças estava aberto. Taeyuki balançou os ombros e saiu da sala acompanhado por An Euyang. Acho que já estou melhor agora. Eu posso ir para a enfermaria sozinho. Taeyuki disse isso logo após sair da sala e desativou a habilidade de variação de voz. Ele instantaneamente deixou de parecer um moribundo e voltou a ser um estudante normal e sadio do ensino médio. Mas, professor Nin, An Euyang era uma garotinha tímida e obediente. Então, era inconveniente para ela voltar, já que não podia ir contra as ordens do professor. An Euyang era uma estudante brilhante, que nunca deixou o primeiro lugar na classificação. Desde que entrou na escola, ela tinha uma rivalidade com Park Sung-kan, que era o segundo lugar absoluto e, além disso, sua credibilidade com os professores era enorme, já que ela era extremamente sincera. Assim, ela tinha ficado a cargo da classe.
Como presidente. No final das contas, ela não conseguiu entrar para a Universidade S. Com uma bolsa de estudos integral? A maior universidade do país. Para Taiyuki, essa era apenas uma história impossível. Então vamos até a enfermaria juntos. Tudo bem? Eund. Taiyuki olhou para as costas de Euyang enquanto caminhava na direção da enfermaria. Naquele momento, ele teve uma ideia. Isso me lembra. Ela não fica na escola depois das aulas para ajudar os outros? Suas explicações eram simples e fáceis de entender. Então seu grupo de estudos era muito popular. Se Taiyuki quisesse ir para a universidade com sua irmã, então ele precisaria melhorar suas notas. Sim. Devo pedir para que ela me ajude. Então, ele se tornaria um estudante modelo. Ele pensou em uma maneira de pedir ajuda naturalmente. Enquanto pensava nisso, sentiu algo vibrando em seu bolso. Essa era uma situação inesperada. Então ele quase não conseguiu segurar seu grito. Era o espelho de revelação do demônio. O que foi agora? Seu Taiyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condições insuficientes para update. Habilidades criminais: roubo. Nível 1. Variação de voz: nível 1. Taiyuki arregalou os olhos. O espelho vibrou para anunciar uma nova habilidade. Isso só podia significar uma coisa. Um crime estava sendo cometido por perto. Da primeira vez, foi o batedor de carteiras. Da segunda vez, o golpe pelo telefone. Então, Taiyuki pensou em todas as pessoas que tinha visto até o momento no mesmo dia. Não é a Noona nem Time. Então, as alternativas são o professor Jung Nan-ho, Park Sung-kan ou An Euyang. Uma dessas pessoas estava associada a algum crime. Taiyuki engoliu sua saliva. Diferente das outras vezes, agora existiam 3 hipóteses. Seria fácil para ele descobrir quem era se soubesse que tipo de crime era. Ele olhou para o espelho de revelação do demônio que exibia apenas com olhos cheios de mágoa. Seus pensamentos estavam passando por um momento complicado. Eu deveria encontrar logo quem é o criminoso. No entanto, a condição de Euyang estava estranha. Eund. Ela gemeu enquanto começava a se balançar para um lado e outro e começou a cair. Se ela caísse diretamente contra o chão de cimento, provavelmente ficaria ferida. Taiyuki não hesitou em segurar a Euyang. Pesada. Ele podia sentir que algo realmente grande não combinava com seu corpo magro. Ela parecia cansada. Mas pensar que de repente cairia. An Euyang estava com enormes olheiras. Taiyuki se perguntou se ela estava se preparando para o próximo exame. E por isso não estava dormindo. Parecia possível, já que Euyang estava sempre estudando. Roubo foi usado. Os pertences do alvo foram roubados. Merda! A probabilidade de sucesso do roubo era de 10%. No entanto, desta vez, funcionou de primeira. Taiyuki. Desculpe. Estou um pouco cansada. An Euyang sacudiu a cabeça para se livrar da tontura e se afastou de Taiyuki.
Parece que você é quem realmente precisa ir para a enfermaria e descansar um pouco. Vou te ajudar. Eu preciso estudar. Você precisa descansar um pouco. Não quer que eu te leve para a enfermaria à força. Não é? An Euyang concordou lentamente. Depois de desviar a atenção, Taiyuki colocou uma mão no bolso. Ele podia sentir um pano macio. Felizmente, era a parte superior. Eu acho que vou enlouquecer. Cacete! Por que continua roubando só esse tipo de coisa? Era uma situação na qual ele não podia dizer nada. Mesmo se fosse pego em flagrante. Se eu conseguir mais um ponto, então vou poder evitar esse tipo de coisa. O ponto principal era como devolver isso ao dono. O problema era manter para si. No entanto, para devolver também seria problemático. Taiyuki ficou angustiado. Parecia que ele estava no meio de uma encruzilhada entre Raccoon City e Silent Hill. Neste momento, sua cabeça estava funcionando mais rápido que a de Einstein. Ah! Eu não sei o que fazer. Taiyuki sentiu vontade de vomitar enquanto falava com a Euyang. Euyang, você parece cansada. Então quer ver um truque de mágica para se distrair? Taiyuki colocou as mãos juntas, como se estivesse aplaudindo. E quando abriu as mãos, apareceu uma roupa íntima branca. Veja! Esta é a minha mágica! An Euyang ficou vermelha no mesmo momento em que percebeu o que era. Peu! Ela pegou a roupa íntima e chutou a perna de Taiyuki. Então, ela literalmente fugiu. Pelo menos eu devolvi. Ou, nessa situação, em que precisava de ajuda urgente com seus estudos, parecia que ele tinha tornado o relacionamento impossível. Estou ferrado. Em primeiro lugar, vou começar investigando o professor Jung-Nan Ho. Não importava o quanto Taiyuki fosse estúpido. Ele não iria procurar briga com a Euyang. Taiyuki pulou o muro da escola e foi para a cidade fazer compras. Binóculos. Gravador de voz. Ele também comprou alguns acessórios simples. Eram as preparações para o início da espionagem. O dinheiro saiu da bolada que ele conseguiu dos golpistas há poucos dias. Teria sido bom se ele tivesse uma câmera escondida ou um dispositivo de escuta telefônica. No entanto, isso era difícil de se obter no momento. A aula deve estar terminando agora. Taiyuki precisava voltar à escola e colocar o gravador no lugar onde Jung-Nan Ho ficava. Então, ele iria recuperar o gravador depois e escutar seu conteúdo. Ao fazer isso, ele poderia encontrar alguma pista sobre o envolvimento de seu professor em um crime. Então, como eu posso fazer isso? Na verdade, o problema não era ir e fazer isso, mas sim sair sem ser percebido. Taiyuki, por que você não está vindo para a escola? Se você continuar assim não poderá se formar. Seu número de presenças está muito baixo. Seu professor está ficando louco por sua causa. Além disso, você devia estudar mais. A média da classe. O conselheiro estudantil ficou muito satisfeito quando viu que Taiyuki estava indo à sala dos professores. O que é isso? Parece que estou em uma delegacia. Taiyuki conseguiu colocar o gravador no banco do professor Jung-Nan Ho. No entanto, teve que escutar o conselheiro estudantil falando por quase 2 horas. Então, ele ficou um pouco triste ao ficar ouvindo a palestra do conselheiro. Taiyuki ouviu o conselheiro enquanto observava o professor Jung-Nan Ho, que estava um pouco longe.
Ele está conversando com alguém pelo telefone. Parece que eu o peguei. Vou ligar para sua irmã se você faltar de novo e não apresentar uma justificativa. Entendeu? Sim. Que mau hálito! Parecia que o conselheiro estudantil não tinha escovado os dentes depois de comer um Shellgukchan sobrescrito uma. No final das contas, Taiyuki foi liberado quando deu o horário de ir embora. Você pode ir agora. Espero que comece a levar a escola a sério a partir de amanhã. Eu também gostaria disso. Professor Nin. Taiyuki inclinou a cabeça e saiu da sala dos professores. Claro. Ele não se esqueceu de pegar o gravador que tinha colocado lá. Sucesso! Taiyuki deu um grande sorriso enquanto ouvia a conversa gravada. A gravação estava cheia de evidências conclusivas. Sim. Então eu vou te encontrar às 6 da tarde. Ah. Isso. Sim. Obrigado. HU. Taiyuki tirou os fones de ouvido que estavam conectados ao gravador e suspirou. A informação era arrasadora. Parecia que ele iria se encontrar com os pais de um estudante depois das aulas em um restaurante. Para receber algo. Havia apenas um crime possível após escutar isso. Suborno também é crime. Ele achou o criminoso com mais facilidade do que o esperado. Agora, ele poderia obter uma nova habilidade e a usar para lidar com crimes e golpes. Eu nunca pensei que o professor Jung-Nan-Ho, Taiyuki nunca tinha imaginado. Seu tom era duro. Mas ele parecia ser um professor que cuidava mais dos alunos do que qualquer outra pessoa. Na verdade, é completamente impossível compreender a mente de outras pessoas. Eu preciso verificar isso pessoalmente para ter certeza. Poderia ser um mal-entendido. Taiyuki foi para o restaurante citado na gravação. Era um luxuoso restaurante tradicional coreano. Felizmente, o local ao lado de onde estava Jung-Nan-Ho e aqueles pais estava vazio. Taiyuki se sentou lá e fez um pedido. O preço era superior a 30.000 won sobrescrito 2 por pessoa. De repente, ele se lembrou de sua irmã que provavelmente estaria comendo sozinha em casa. Por favor, me dê um bibimbap sobrescrito 3. Além disso, você pode embrulhar em 2 pratos separados? Oh, não é permitido? Tome uma gorjeta. Depois de dar 10.000 won de gorjeta, todos os tipos de embalagem seriam disponibilizadas. Taiyuki pediu seu bibimbap e ouviu a conversa da mesa ao lado. Obrigado. Professor Nin. Então faça isso por meu filho. Entendo. Isso não é muito. Mas, com certeza. O professor Jung-Nan-Ho recebeu um suborno daqueles pais. Taiyuki perdeu o apetite. Era como se ele estivesse vendo o lado escuro do mundo. Então eu aprendi uma nova habilidade? Que habilidade? Espero que não seja algo como suborno ou extorsão. Isso pode ser útil. Mas Taiyuki não queria aprender essas coisas. Bem, se eu aprender isso, ainda assim vou usar algum dia. Agora. Espelho de revelação do demônio. Me mostre a habilidade. Taiyuki pegou o espelho de revelação do demônio e procurou por uma nova mensagem. Não havia nada. O que? Como assim? Não era isso? Ainda havia um?
Onde a nova habilidade deveria estar? Não mudou mesmo depois de Jung-Nan-Ho e aqueles pais irem embora. Talvez não seja o professor Jung-Nan-Ho? Ele definitivamente recebeu algum dinheiro. Mas não foi um crime. Taeyuki teve que interpretar as coisas dessa maneira. Taeyuki decidiu seguir o professor Jung-Nan-Ho para seu próximo destino. Sim. Vamos até o fim. Taeyuki correu pelas ruas depois do pôr do sol. Jung-Nan-Ho comprou 2 frutas junto de um pouco de lenha de um mercado em uma área pobre. Então, se dirigiu para algum lugar. Taeyuki sabia que algumas pessoas ainda usavam lenha. Mas ele nunca viu isso pessoalmente. Foi meio estranho. Apesar de ter vivido em um quarto semelhante a um porão, ele nunca tinha usado lenha. Jung-Nan-Ho parou na frente de uma casa velha, que parecia ter sido construída há pelo menos 50 anos. Aigo. Professor Nin. Por que você está aqui? Uma senhora saiu da casa e cumprimentou Jung-Nan-Ho. Senhora. John está? Não precisa sair. Você não fica mais confortável enquanto está em sua casa? John Min foi trabalhar. Me desculpe. Eu estou doente. Não é nada. Quando John Min chegar em casa, diga que eu vim aqui. E isto? Jung-Nan-Ho colocou a lenha e as frutas na porta. Depois tirou um envelope e entregou à senhora. Foi o envelope que ele tinha recebido no restaurante. O que é isso? Pegue e diga a John Min para ir à escola amanhã. Aquele garoto. Ele não está indo regularmente. Eu assumirei a responsabilidade e o enviarei a uma universidade. Por favor. Acredite em mim. Professor Nin. Obrigada. A senhora se inclinou para Jung-Nan-Ho. Taeyuki os observava enquanto se escondia por detrás de uma parede. Na verdade, Jung-Nan-Ho realmente era o que Taeyuki esperava que fosse. Jung-Nan-Ho tinha uma boca rude. Mas ele pensava em seus alunos mais que qualquer outra pessoa. É por isso que Taeyuki gostava dele. Ele poderia sorrir mesmo enquanto era acertado. Kim Jong-min se tornou um dos 5 melhores alunos da classe. Taeyuki lembrava disso. Nesse momento, Taeyuki notou que pelos últimos 5 dias Jong-min tinha faltado. Jung-Nan-Ho descobriu o motivo e ajudou. Sem que ninguém soubesse. Obviamente. Receber suborno era um crime. No entanto, o espelho de revelação do demônio não reagiu. Era um sentimento complicado. Taeyuki saiu do lugar e foi embora sem ser visto por Jung-Nan-Ho. O professor não era o criminoso. Nesse caso, isso significava que o criminoso estava entre os 2 candidatos restantes. Ele estava certo disso. No dia seguinte, Taeyuki começou a monitorar o que Euyang e Park Sung-kan faziam durante o dia. A Euyang inchava como um sapo que tinha visto um fantasma sempre que via Taeyuki. Isso deixou Taeyuki com um gosto amargo na boca. Isso é minha culpa. A mágica tinha sido um pouco de exagero. A primeira coisa que ele descobriu sobre Euyang foi que ela estudava durante o dia todo. Parecia que ela estava possuída por um fantasma do estudo. Ela ia à escola às 7 da manhã e se preparava para tudo o que aprenderia no decorrer do dia. Mesmo durante o intervalo. O livro de inglês nunca saía de suas mãos. Depois da escola, ela ficava até tarde estudando.
Se outros estudantes fossem perguntar sobre algo que não sabiam, então ela ensinaria gentilmente. Não havia nenhum sinal de algo estranho. Realmente bom. Taiyuki estava repleto de admiração. Ele gostaria de se desculpar e pedir por ajuda nos estudos. No entanto, ele precisava encontrar o criminoso primeiro. E Park Sung-kan? Park Sung-kan só brincava durante o dia todo. Ele chegava à escola apenas a tempo de não se atrasar. Durante a aula, ele conversava o tempo todo pelo celular e não estudava. E ainda assim, suas notas eram muito boas. Então os professores fingiam não ver nada. No final das aulas, um motorista aparecia em um carro de luxo importado para buscá-lo. Ele o levava para lugares como boates e bares. Era difícil entrar nesses lugares com um uniforme. Então ele sempre trocava para outras roupas. Tudo que ele usava era de luxo. Ele não é filho de um político rico? Claramente. O pai dele não devia ganhar tanto assim. Taiyuki riu amargamente. Embora eles estivessem na mesma classe, o mundo em que Park Sung-kan vivia era completamente oposto do mundo em que Taiyuki e Jong-min viviam. Taiyuki confirmou que Park Sung-kan tinha se divertido com uma mulher até seu rosto ficar vermelho. E então, ele foi para casa. Ele estuda em casa? Era estranho ele manter a segunda colocação nos exames de toda a escola. Apesar de só se divertir o tempo todo. Taiyuki pegou o espelho de revelação do demônio. O consumo de álcool por menores era um crime. Mas ainda assim não apareceu nada no espelho de revelação do demônio. Bom, não é como se eu fosse aprender algo sobre beber. Taiyuki ainda não tinha conseguido encontrar nenhuma pista sobre o crime. No entanto, ele notou algo suspeito durante a investigação. Por causa das preparações para o teste, as olheiras de Euyang ficavam cada vez mais escuras. O rosto de Park Sung-kan estava estranho também. Mas o motivo era outro. Quanta bebida alcoólica ele tomou? Taiyuki e Euyang ficaram na sala depois do fim das aulas. Além deles, apenas Park Sung-kan permaneceu lá. Euyang ainda estava estudando. Enquanto Park Sung-kan estava deitado de bruços na mesa. Taiyuki ficou fingindo que estava fazendo as lições de casa enquanto observava os dois. Nesse momento, um dos amigos de Park Sung-kan, Kim Jin-soo, abriu a porta e entrou na sala. No entanto, ele não queria falar com Park Sung-kan, mas sim com a Euyang. Presidente de classe. Nosso professor Nin tem uma tarefa para você. Então vá para o segundo andar do antigo prédio dos professores. Sim. Entendido. O antigo prédio dos professores era onde as aulas de atividades especiais aconteciam. Ao contrário do resto da escola, onde os alunos ficavam após as aulas. O antigo prédio dos professores ficava normalmente vazio. Então, por que o professor Nin estaria esperando por ela em tal lugar? Taiyuki ficou com suspeitas enquanto ouvia isso. Ele quer sua ajuda para organizar algumas coisas. Então vá logo. An Euyang concordou e saiu da sala de aula. Kim Jin-soo se aproximou de Park Sung-kan, que estava debruçado sobre a mesa, e disse: Sung-kan, está tudo pronto. Sim. Ah. Eu bebi muito ontem. Droga. Então, vamos iniciar o plano?
Jin-soo apontou para onde Tae-yuki estava sentado, com os olhos cheios de desconfiança. E ele? Ele viu tudo. Park Sung-kan sacudiu a cabeça enquanto olhava para Tae-yuki, que parecia estar desinteressado por tudo o que estava acontecendo. Você pode ignorá-lo. De qualquer forma, ele é um cara que já desistiu da vida. Se ele perceber algo, é só dar algum dinheiro para ele. Então é assim? Vamos. Park Sung-kan saiu da sala de aula enquanto Kim Jin-soo o seguia. Os olhos de seu Tae-yuki brilhavam enquanto ele fingia estar estudando a sério. Oh! Olhe para essas crianças. Ele tinha encontrado a pista perfeita para o crime que ele estava investigando. Tae-yuki seguiu as duas pessoas enquanto mantinha uma certa distância. Depois de andar por alguns minutos, eles chegaram ao destino. Era o antigo prédio dos professores. Parecia exatamente com uma cena de um filme de terror. Vá! Parece até que um fantasma poderia aparecer por causa dessa atmosfera. O lugar era tão assustador que ninguém queria ir até lá. O cheiro de produtos químicos, que ficavam guardados no laboratório de química, estava por todos os lados e, além disso, havia vários animais em potes cheios de formol. Mesmo o gesso que ficava na sala de educação artística passava uma sensação ameaçadora depois do pôr do sol. Não seria possível gravar um filme de terror completo aqui? Era um lugar que poderia fazer até mesmo um homem adulto gritar de medo. Buzz! Buzz! No meio do silêncio absoluto, foi possível escutar algumas vozes. Eles estão indo para o segundo andar? Tae-yuki caminhou cuidadosamente para o lugar onde o grupo de Park Sung-kan e Eui-yang estavam, certificando-se de não ser notado. Criak! Apesar de estar tomando o máximo de cuidado possível, os sons ainda ressoavam por todo o prédio. Isso parece até um teste de coragem na escola. Conforme Tae-yuki se aproximava, ele pôde escutar uma voz. Eu não entendo por que você não quer isso. Não é um bom negócio para presidente de classe? Tae-yuki chegou a um lugar onde a voz de Park Sung-kan podia ser escutada. Ele se inclinou para frente e assistiu tudo o que estava acontecendo. Park Sung-kan estava conversando eloquentemente com alguém. Mas o que? Você está sendo ridícula. Eu tenho que ser a número 1. O mesmo pode ser dito sobre mim. Você não sabe o quanto meu pai está chateado? Não existe algo como o segundo lugar no mundo da política. Ou os políticos são eleitos ou não. Então, se eu quero um dia me tornar um político, eu preciso ser o número 1 em tudo. Por quê? Porque isso é o esperado. Se você estudar mais, então, esse é o problema. A pessoa que está em primeiro lugar é alguém que estuda 20 horas por dia. Então o que eu posso fazer? Vamos fazer um acordo. Me mostre a sua folha de respostas no dia do teste. E marque uma resposta errada depois. Eu ficarei em primeiro lugar e você em segundo. Assim não está bom? Te pagarei 1 milhão de won sobrescrito uma. Não. Melhor ainda. 5 milhões de won sobrescrito 2. Eu não quero de dinheiro. Khan. Park Sung-kan bateu na parede ao lado de Eui-yang. Tae-yuki estava mordendo os lábios enquanto escutava a conversa. Então é assim. Um motivo para ele ter boas notas mesmo enquanto só brinca o tempo todo. Park Sung-kan subornava as pessoas para conseguir cola nos testes. E nesse momento, o espelho de revelação do demônio, que não tinha reagido durante uma semana inteira, finalmente reagiu a algo.
Habilidade criminal. Espionagem foi adquirida. Você pode ver os pertences e estatísticas do alvo. As exigências para aprender a habilidade completamente ainda não foram cumpridas. Habilidade registrada na janela de habilidade temporárias. Espionagem? Ele poderia ver as estatísticas dos alvos, assim como a variação de voz. Era uma habilidade com infinitas formas de utilização. Para que diabos? Uma habilidade para cair em minas terrestres. Park Sung-kan estava trapaceando e usando métodos indecentes para conseguir o que queria. 5 caras estavam cercando uma garotinha enquanto a intimidavam. Realmente não faz sentido. Jin-soo. Eu disse para investigar a presidente de classe. Não? Me diga o que devo fazer para que ela me ouça. Ela não quer dinheiro? Ela quer mais? 10 milhões de won sobrescrito 3? An Eu-yang estava quase chorando, já que a atmosfera deixava aparente que a qualquer momento aqueles marginais partiriam para a violência. No entanto, ela ainda assim não aceitou a oferta de Park Sung-kan. Bem, há um motivo pelo qual a presidente de classe precisa se manter em primeiro lugar. Que motivo na Terra? Me diga logo. Kim Jin-soo pegou uma caderneta e começou a ler o que estava escrito. Foi realmente difícil encontrar isso. Entendo. Que tal 200 won? Kim Jin-soo respondeu enquanto sorria. Sim. Obrigado. Então vou te dizer. A mãe da presidente de classe está internada. Está com leucemia. Acho que isso é um tipo de câncer no sangue. Não? De qualquer forma. Ninguém sabe se ela vai ter mais um dia de vida ou não. Por isso a presidente de classe fez uma promessa. Qual? Ela disse que estudaria muito e se consagraria a número 1 da escola. Então, em troca disso, sua mãe também deveria lutar para continuar viva. Urra! Que ridículo! Isso não é idiota? Um último recurso? Ela acha que a mãe dela não vai morrer? Não parece que ela vai continuar viva. Presidente de classe. Vou te fazer uma última proposta. 10 milhões de won. Você vai precisar de muito dinheiro para o funeral. Não devia começar a se preparar? O vai. An Eu-yang acabou chorando. Park Sung-kan falou aborrecido. Ah. Isso está me irritando. Realmente não faz sentido. Mas presidente de classe. Você quer saber de uma coisa? O dispositivo de suporte vital de sua mãe, o que aconteceria se um cabo fosse desconectado? Você não tem curiosidade? O N não. P por favor. Não. Eu farei o que você quer. Eu farei o que você quer. Então P por favor. Sim. Muito bem. Ah. Certo. Seria problemático se você espalhasse algum tipo de boato por aí. Então vou precisar de alguma evidência para que você fique em silêncio. Jin-soo. Você trouxe a câmera? Sim. Agora. Que tal nos divertirmos em uma sessão de fotos? Park Sung-kan riu de maneira desprezível. Taeyuki concluiu que era hora de fazer alguma coisa. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de Young Nan-ho. Taeyuki gritou enquanto estava com a voz de Young Nan-ho. Essas crianças! O que vocês estão fazendo aqui? Park Sung-kan ficou surpreso.
Hey! Seu idiota! Eu disse para não ser seguido. O que você acha que fez? O. E isso é estranho. Não tinha ninguém me seguindo. Eu tenho certeza. Porra! Vamos embora. E quanto à presidente de classe? Deixe ela aí. Porra! Preciso pedir mais dinheiro do meu pai para comprar o silêncio dela. Park Sung-kan sumiu para dentro do antigo prédio dos professores. Sniff, sniff. Professor Nin. An Euyang estava sentada no chão enquanto chorava. Taiyuki coçou a cabeça e se aproximou de An Euyang. Você achou que eu era o professor Nin? Desculpe. Mas sou apenas seu Taiyuki. Taiyuki primeiro se desculpou com An Euyang por causa do incidente da mágica. Aquele incidente foi inconveniente. Eu realmente sinto muito. Sim. Taiyuki se desculpou novamente. Aliás, por que você me salvou? An Euyang ficou surpresa ao ver uma pessoa que ela nunca esperava aparecer ao seu socorro. Na verdade, queria me desculpar. Então te cedi. Eu acabei vendo isso por acaso. Algo assim. Acho. Ele a seguiu para se desculpar? E além disso ele a salvou. An Euyang ficou confusa a respeito do jovem chamado seu Taiyuki. Se ele não tivesse a socorrido, então ela com certeza teria sofrido nas mãos da gangue de Park Sung-kan. Além disso, Taiyuki tinha visto que Park Sung-kan estava tentando fazer com Euyang. Mesmo assim, ele não disse sequer uma palavra sobre o ocorrido. Ela se sentiu grata. Ele não perguntou se ela estava bem. Apenas estendeu a mão. An Euyang agarrou a mão de Taiyuki e se levantou. A tremedeira dela começou a se acalmar. Por me salvar. Oh, obrigada. De qualquer forma, você escutou algo? Bem, sim. Oh, o que você vai fazer sobre isso? O raciocínio de Euyang foi rápido. Ela entendeu a situação. Uma vez que Park Sung-kan descobrisse que foi enganado por seu Taiyuki, ele iria retaliar. Taiyuki falou como se de repente tivesse pensado em algo. Ah! Eu entendi agora. O? O que? Se lembra do dia que eu estava resfriado? A presidente de classe estava me ajudando. Aquele dia pensei que Park Sung-kan estava olhando para mim. Mas na verdade ele estava olhando para você. E isso aconteceu. Na verdade, eu pensei que ele estava interessado em mim. E por não ter seus sentimentos correspondidos, o amor dele tinha se transformado em ódio. Bom, não é legal que esse mistério foi resolvido? An Euyang olhou fixamente para seu Taiyuki, com uma expressão confusa. Taiyuki é burro assim? Ele se tornou alvo de Park Sung-kan, que tinha um enorme poder na escola. Ele não tinha entendido isso? An Euyang fechou os punhos com força. Ela não queria que alguém se machucasse para ajudá-la. Ah! Certo. Então, o que devo fazer agora? Bem, na verdade, estou preocupada com você. Ele acha que é um político. Apenas porque seu pai é um. Ele precisa saber que mesmo os políticos podem ser perfurados com lanças de bambu. Lanças de bambu? Sim. Então, a presidente de classe deveria apenas tomar algum refresco e assistir tudo. Taiyuki riu. Mesmo sem ele ter um rosto confiável, ela ainda se sentiu aliviada. O rosto de Euyang ficou vermelho no momento em que ela percebeu o motivo.
Observação: Cheolgukjeon é um alimento tradicional coreano feito pela fermentação da soja. Ele contém soja inteira e também moída. Bibimbap é um prato popular da cozinha coreana. Literalmente, significa arroz mesclado ou comida mesclada. Consiste basicamente em arroz branco, vegetais e carne misturados e preparados em tigela de pedra vulcânica.